Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula do curso de React Hooks. Nessa aula a gente vai colocar em ação o nosso Use Context. Então, trabalhando em cima do nosso último exemplo, a gente vai lá no Visual Studio Code e faremos algumas alterações, pois a ideia não é mais trabalharmos com props, nós vamos enxugar o nosso código. Então, vamos lá no nosso camada 3. Eu vou manter o texto que está entre as tags P, só que dentro do parênteses da camada 3, eu irei remover essas chaves texto. Beleza. Lá em cima, na camada 2, eu vou remover aqui dentro do return o meu texto igual abre chaves texto. E aqui em cima também, dentro do parênteses. Show de bola. Vamos para a camada 1, fazer a mesma coisa. Ótimo. E aqui em cima também. E na principal, onde a gente tem o return camada 1, eu também vou remover o texto. Certo. Ótimo. Então assim, não tem mais props. Eu preciso que esse let texto que está sendo criado no componente principal seja entregue para a minha camada 3, que é outro componente. Lembrando que a minha camada 3 ela não tem comunicação com o nosso componente principal. Então o que eu vou fazer? Lá em cima, onde eu importo o módulo do React, vou colocar vírgula, abre chaves, irei importar o nosso Create Context, esse carinha é novo, e também o nosso Use Context. Bem, eu vou criar um contexto. Ralph, o que seria o contexto, né? O contexto é como se fosse um local na qual vocês podem especificar states, variáveis, funções e outras opções de maneira global, para que componentes que não se comuniquem tenham acesso a algumas informações, algumas características. Então, por exemplo, const contexto igual create context, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Muito bem, aqui estou criando meu contexto. Eu quero que o meu texto que está sendo criado na principal esteja disponível para que outros componentes acessem. Então, faremos o seguinte. Lá no return da minha principal, eu vou dar um Ctrl X na camada 1, eu já vou utilizá-la. Sinal de menor, contexto.provider, eu vou providenciar alguma informação, eu vou promover, vou passar aqui value igual, abro duas chaves. Muito bem, aqui dentro das chaves eu posso passar um conjunto de informações. Então, pode ser uma função, uma variável, um state. Vou passar texto. Deixa eu fechar aqui. E entre o contexto e o barra contexto, eu vou colar a minha camada 1. Perfeito. Agora, essa variável texto está disponível para qualquer componente utilizar. E como é que eu vou extrair lá na minha camada 3? Bem, descendo lá, na minha camada 3, antes do return, eu vou criar uma constante, abrir chaves e dar o nome texto. Tem que ser, nesse caso, o mesmo nome na qual você está manipulando no outro componente, certo? Existem outras alternativas para vocês colocarem outros nomes ao invés do mesmo, mas essa, ao meu ver, é a mais prática e mais fácil de entender. Então, como você criou a variável texto, coloque aqui entre chaves texto também. Igual, use context, abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu vou passar o meu contexto. Perfeito. Notem que aqui no P eu tenho chaves texto, que equivale a essa constante aqui. Tá feito. Vamos salvar. Navegador. Atualiza. Se tiver algum errinho normal,
Tá aqui, ó. Enviando informações. Notem que eu estou pegando essa variável, essa informação, lá do meu componente principal. E os componentes camada 1 e camada 2 não estão mais sendo utilizados para passar essas informações, serem nossos intermediários. Então fica um código muito mais limpo e a gente não tem que mais depender, no caso de uma hierarquia de componentes para passar dados. Então, pessoal, vou deixar aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Próxima aula a gente vai complementar ainda mais esse exemplo, porque tem muita coisa que a gente pode estar adicionando com o nosso Use Context. Qualquer dúvida, comenta aí, beleza? Dá aquele like para fortalecer o canal e até a próxima!